Oi, eu sou o Ti e esse é o Caminhos de Ti. Hoje eu queria conversar com vocês sobre masculinidades. E sim, masculinidades no plural, porque não existe só uma forma de ser homem e muito menos uma forma certa, né? A gente cresce a vida inteira ouvindo uma versão só do que é ser homem, mas e tudo aquilo que não cabe dentro dessa caixinha? Quando o homem sente medo, quando o homem chora, quando ele precisa se abrir com alguém ou quando ele não sabe o que fazer. Tudo isso faz parte também de ser homem. E existem várias formas de ser homem que vão além do que a gente é ensinado. E eu passei muito tempo da minha vida tentando esconder tudo o que tinha dentro de mim que não encaixava dentro dessa performance do que era ser homem, do que era o masculino. E não é legal você esconder partes de quem você é. Realmente, se somos tantos, como que todos nos encaixaríamos dentro de um espaço pequeno? Não existe um molde, ninguém é igual a ninguém. Quando a gente tenta apagar tudo que não se encaixa dentro de uma forma, a gente vai se moldando e vai deixando de ser a gente para ser o que o que ninguém é. Porque ninguém é 100% dentro dessa caixinha, né? Mesmo as pessoas que são muito próximas, elas têm seus momentos em que elas não se enquadram 100% nessa forma, porque não é uma forma viável para todos, não existe um gabarito. Então, eu cresci ouvindo que homem não podia falar demais, que homem não podia se mexer demais, que homem não gesticulava demais. E claramente eu não me encaixei. Até porque eu moro hoje numa casa de madeira cheia de plantas com decorações esotéricas e 2 gatos. Não é bem o esperado, mas é o que temos e é o que combina comigo. E aos poucos eu fui entendendo que não dava para eu ser a pessoa que esperavam de mim. Eu tinha que ser quem eu sou de verdade. Eu tive que assumir a minha verdade. E foi aí que eu entendi que existem várias masculinidades, né? E isso não impacta na pessoa ser ou não ser um homem, né? Cada um performa a sua masculinidade de uma forma diferente. E tá tudo bem, desde que você não afete o outro, não agrida o outro. Você pode ser quem você quiser, que você quiser e se expressar como você quiser. E o problema de você crescer acreditando que só existe uma forma de performar a masculinidade é que você acaba acreditando que você não se encaixa nela. Essa falta de pertencimento afeta várias áreas da sua vida, porque você sente que você não é o bastante para ocupar aquele espaço que você ocupa na sociedade. Isso pode parecer bobeira, mas é bastante, porque é um dos pilares de quem você é. E eu acho interessante a gente perceber que nem sempre a gente está performando a nossa masculinidade da mesma forma, né? Tem dias que eu sou força, eu luto, eu resolvo as coisas, mas tem dia que eu sou insegurança, eu sou dúvida, né? Eu sou incerteza, eu tenho que buscar mais, eu tenho que conhecer mais, tenho que me abrir para algumas pessoas, ver os pontos de vista, entender que forma agir, como seguir. Eu preciso ser ouvido e pedir ajuda. Às vezes eu sou afeto, eu quero dar abraços, eu quero dar carinho, eu quero acolher, receber meus amigos em casa, cozinhar. E às vezes eu preciso ser acolhido, às vezes eu preciso de um abraço. E às vezes eu preciso ficar sozinho também, né? É, São várias necessidades que são minhas e eu preciso ouvir, né? Elas fazem parte de mim, de quem eu sou e de como eu me expresso no mundo. E nada disso invalida como eu me vejo. Eu sou um homem e eu performo a minha masculinidade, mas da forma que eu sou. Às vezes parecia que a gente só tinha 2 opções. Ou a gente era o macho alfa padrão, ou a gente era a gay afeminada da novela. Mas assim, eu confesso que eu não sou nenhum dos dois. Ou talvez eu seja um pouco dos dois. Eu acho que muito por isso eu não me identifico. Porque eu gosto de correr, eu gosto de surfar, eu gosto de trilhas longas, de 26 quilômetros no mato. Então eu tenho esse espírito aventureiro, eu gosto de estar descalço na natureza, mas eu também gosto, às vezes, de sair, passar um lápis de olho. Eu já usei salto, eu gosto de saia. Então, assim, eu tenho um pouquinho de cada, mas eu não pertenço a nenhum. E eu sei que isso desconcerta muita gente, né? Porque às vezes eu tô na rua de saia, mas eu tô com um boné pra trás, e tô com barba, e também com lápis de olho. Mas e aí? Muita gente olha e tem um estranhamento, porque pensa, poxa, essa pessoa aí não tá se enquadrando nem no perfil de masculino, nem no perfil de feminino. Inclusive já chegaram a me perguntar é,
como eu me identificava, se como homem ou como mulher. E, enfim, eu me identifico como homem. Sou um homem cis. Mas, enfim, eu acho que quando a gente foge um pouco desse padrão, a gente acaba gerando dúvidas em pessoas que não foram ensinadas a lidar com nada que está fora dessa caixa, né? E em alguns momentos eu tô bem dentro da caixa, mas em outros momentos eu tô totalmente fora. Então, assim, botar isso na balança e saber... Acho que as pessoas também têm dificuldade, né? De entender e de interagir, de trocar. E muitas vezes eu acabei deixando de me permitir ser quem eu sou para poder não afetar o outro, não deixar o outro desconfortável. Mas se é um desconforto que vem do outro, de não entender quando vê um homem de saia na rua, cara, uma saia, você não tá ofendendo ninguém, né? Você não tá indo contra ninguém, você não tá machucando ninguém, só porque você botou uma saia. E assim, a minha saia é longa. É uma saia preta que vai até o meu pé, então assim, daria pra eu ir pra uma igreja com essa saia. Mas enfim, tem muita gente que não sabe lidar com isso. E se sente machucado, e às vezes tem pessoas que até agridem as outras por não entender, de certa forma, por que que essa outra pessoa não se esforça para se encaixar dentro desse quadradinho pequenininho que, na verdade, eu acho que não cabe ninguém, né? Mesmo que a gente não enxergue essas grades, elas estão nos prendendo. E mesmo quando a gente acha que a gente saiu dessa caixa, né? Porque eu me formei em comunicação social, em uma faculdade federal, eu estudei teatro, eu fiz canto, eu fiz dança, então eu tive ciclos sociais que eram mais abertos, que aceitavam mais e que experimentavam mais, né? Mas mesmo assim, mesmo quando a gente acha que a gente está totalmente fora dessa prisão, muitas vezes as grades invisíveis ainda estão prendendo a gente. Bom, eu acho que isso traz pra gente uma reflexão, que é quantas vezes a gente deixou de chorar. Chorar em público sim, mas também chorar sozinho, chorar em casa. Quantas vezes a gente permitiu sentir e demonstrar o que a gente está sentindo. E isso não é só chorar, vai muito além também. Quantas vezes a gente deixou de abraçar forte uma pessoa que talvez precisasse de um abraço? Ou quantas vezes a gente não se permitiu ser abraçado quando a gente precisava de um abraço? E quantas vezes a gente não dançou como a gente queria por medo do que iam pensar, né? Quem tá olhando pra gente tá pensando o quê? Será que eu não tô dançando solto demais? Será que eu não tenho que ficar mais duro aqui? Será que eu não tenho que me controlar um pouco? Será que tem alguém me olhando? Mas isso não vai só em expressões corporais também, né? E de sentimento negativo que a gente tenta esconder. Quantas vezes a gente deixou de rir alto, rir com vontade, porque o homem não pode demonstrar tantos sentimentos. Isso vai também para a felicidade, para o sorriso. Você tem que ser mais contido. Mas e quando você está muito alegre, quando você está muito feliz, quando você está explodindo de felicidade? Você consegue demonstrar isso? Você consegue sentir isso e transbordar esse sentimento de você? E aí a gente chega num ponto que é ser homem o suficiente. Quando a gente tenta ser homem o suficiente, a gente está querendo ser para quem? Para quem é essa performance de masculinidade? É para os outros homens? É para as mulheres? É para a sociedade em geral? É para a família? É para o trabalho? Para quem a gente está tentando se provar a todo momento? E além disso, mais importante talvez existe um suficiente? E se esse vídeo chegar até você e tocar alguma coisa aí dentro, comenta aí o que é ser homem para você.